Olá, paz seja convosco, meus amados irmãos, que está aí conosco nessa campanha dinâmica, onde junto nós estamos lendo, aprendendo e crescendo acerca do Apocalipse, acerca das últimas coisas do fim dos tempos. E hoje entramos em um dos capítulos mais contundentes de Apocalipse. No episódio anterior nós vimos sobre as duas testemunhas e agora nós vamos ver sobre duas pessoas que vai se opor a essas duas testemunhas, ou melhor dizendo, as duas testemunhas se opõem a esses dois seres, que é chamado de Anticristo e o falso profeta, as duas bestas. Aqui na minha retaguarda na sala, eu estou com a TV ligada em algo que eu gosto muito, é ouvir fundo musical, deixar paisagens, desligar tudo e ver paisagens, ou aqui atrás você está vendo neve caindo e uma lareira acesa. Não sei se dá para observar. É algo que eu gosto muito para poder meditar. Já estamos na sexta-feira. Apocalipse capítulo 13 fala de duas bestas, uma que emerge da terra e outra que emerge do mar. E quando fala de emergir, fala de ascender, de subir, de aparecer. O mar e a terra simbolizam nações, povos, multidões. Quando se trata do personagem principal, aqui de Apocalipse 13, fala do anticristo. Quem será o anticristo? O nome já diz anticristo. Ele vai se opor contra tudo o que Cristo fez. Primeiro a sua divindade, depois a sua natureza física, que Cristo veio como homem, vai se opor a isso, vai se opor aos ensinamentos de Deus e vai impor os seus ensinamentos contrário à lei divina e contrário a tudo aquilo que Cristo fez. O propósito do anticristo é apagar, é extinguir Cristo dos corações humanos. E isso, o anticristo ele começa a reinar no mundo. Eu vou ter que gastar acho uns 10 minutos ou mais para falar disso. O anticristo ele começa a reinar quando é liberado o primeiro selo, que sai o primeiro cavalo, que é o cavalo branco, sobre ele sentado o seu cavaleiro com arco. Então que ele sai vitorioso para vencer. Quando começa a tribulação, que é um período de 7 anos, como nós temos falado, ele já sai. Só que a cor branco fala de paz, de pureza, ou seja, ele vai vir sutilmente. É como nós lemos no versículo 2 e também aqui está falando, e em Daniel também fala, que ele vai aparecer, ele é uma das pontas menores que vai começar a acender, ou seja, ele vai entrar de forma sutil. Imagine um líder mundial que vai conseguir superar todas as catástrofes apocalípticas. Hoje nós estamos vendo o Covid-19 e hoje o mundo clama. Grandes líderes mundial, até a China entrou nessa, grandes líderes europeus estão clamando por um líder mundial. Como a pandemia mundial, nada mais justo para eles do que um líder mundial. Não é algo reservado, algo restrito, não, é mundial. Então hoje já se ouve falar de líderes mundiais pedindo um líder mundial. E esse líder vai ser o anticristo. Hoje o que opera é o Espírito. E a Bíblia diz assim que o Espírito opera até que aquilo que detém o anticristo, pessoa, personificado numa pessoa, seja tirado. Uns dizem que a igreja tem que ser tirada da terra para o anticristo aparecer. Pode ser. Outros dizem que as leis de Deus ser contrárias, porque a Bíblia diz que ele não aparecerá sem que, Paulo diz que ele não vai aparecer sem que antes venha a apostasia. O que é apostasia? Apostatar, após, é sair de perto, ficar longe do verdadeiro ensino de Cristo. E o papel do anticristo, ele vem quando começa a se abrir os selos, que começam as catástrofes na terra, ele vem com uma palavra bonita. Pensa num homem que vai falar meigo, que vai falar de forma poderosa, que vai cativar. Um exímio locutor, um exímio orador, um homem poderoso em fala, um articulador político. O anticristo vem de um governo político. Ele vem, a Bíblia diz assim que no versículo que ele tem 10 chifres, 7 cabeças. Aqui está falando de reinado, está falando de território, os
Os 10 chifres fala é a antiga Roma, a Roma antiga era dividida em 10, vai ascender do antigo Império Romano e ele vai ter um nome de blasfêmia. Essa blasfêmia é palavras terríveis contra o próprio Deus. E a Bíblia diz no versículo 2 de Apocalipse 13 que ele é semelhante ao leopardo, urso e ao leão. Quem que são esses aí? É os mesmos animais que Daniel capítulo 7 é revelado a Daniel. E o último animal é assustador, mas aqui não aparece o último animal, porque o último animal é a própria besta, que é o Império Romano ressurgido, mais poderoso. Lembra os pés que ele viu de em parte ferro, em parte barro, mas não consegue se fundir, se mistura, mas não se funde. Poder político e poder religioso, um amparando o outro, um ajudando o outro. E a Bíblia diz assim que uma de suas cabeças como que ferida de morte, a sua chaga mortal foi curada e toda a terra adorou a besta. Então, hoje há uma ascendência, um tentando derrubar o outro para o anticristo manifestar. Preciso que ter guerra, conflito, nações quase e da concordata quase falir. Aí o anticristo vai vir, vai conseguir consertar, ou ele vai vir de uma nação praticamente falida e ascender. E quando todo mundo vê o que ele conseguiu fazer, vão adorar a essa besta. Vão adorar porque, vamos supor, você não ficaria contente se hoje acabasse os roubos, acabasse os furtos, se as pessoas não fossem mais assaltadas na rua, se não precisasse mais de cadeia para prender preso, porque não vai ter mais delinquente na rua, não houvesse mais explosão de caixa eletrônico, não houvesse morte. Quem que não iria adorar? Hoje, se a gente for ver bem aí, nesse caos da Covid, se aparecer um líder falando que vai sarar tudo, que vai conseguir distribuir a renda dos maiores para os menores, você acha que essa pessoa não vai ser adorada? Muito mais a besta, preste atenção. Aí a Bíblia diz assim no 4, e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta dizendo quem é semelhante à besta e quem pode contra ela. Aqui a besta, que é o anticristo, vai ter o maior poder satânico da história. Nunca houve uma manifestação tão forte, tão poderosa de Satanás quanto nesse tempo. O dragão, a antiga serpente que é Satanás, o diabo, vai dar poder à besta, ao anticristo, para governar, para dominar a terra. Então, nos 3 anos e meio, falsa paz vai cativar o mundo, vai cativar Israel, para Israel construir um templo, vai trazer os judeus para perto de si. Nos 3 anos e meio vai romper essa aliança. Aí vem com a sua autoridade, ou melhor, autoritarismo, com o seu sistema de ditadura, para ser um império comunista. E no versículo 5 diz que foi dado à besta boca para proferir grandes blasfêmias por 42 meses, ou seja, no final da grande tribulação, no começo da tribulação até o final, vai proferir blasfêmia contra quem? Contra Deus. E até o profeta Ezequiel, ele vai lá e diz que ele vai se levantar, vai ser engrandecido sobre todos os deuses e sobre o Deus dos deuses vai falar coisas espantosas. O anticristo, ele vai ter tanto poder, ele vai cativar tanta humanidade que no meio ele vai conseguir ter tantas pessoas que vão ouvir ele que ele vai começar a proferir palavra contra Deus. E no versículo 6 diz que ele abriu a boca para blasfemar contra Deus, o seu nome, o seu tabernáculo no céu, na terra, que ele vai romper o sacrifício, ele vai mudar leis, estações, tudo contrário a Deus, e vai blasfemar contra aqueles que habitam no céu. No versículo 6, alguns dizem que esses que habitam no céu não está falando de anjos, embora pode ser porque ele tem uma revolta muito grande, o diabo. Agora, personificado em um homem, é um homem natural, nascido de mulher, mas que incorporou o diabo, vai blasfemar contra os que habitam no céu. Uns dizem que é a igreja que está habitando no céu, e outros contra os anjos ou contra aqueles que irão habitar no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencer. Ele vai perseguir muitos dos judeus e vai vencer muitos cristãos que vai estar no mundo, que vão se converter neste tempo, vão se lembrar, pessoas desviadas vão se lembrar de Cristo. Ele vai perseguir, vai detonar essas pessoas. E a Bíblia diz que todos da terra adoraram ele. Quem adorou? Aqueles que não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvido, ouça. Se alguém for levado preso, preso irá. Se alguém for morto à espada, é necessário que seja morto. Ou seja, nós vamos somente
as pessoas deste tempo vai se salvar dando a sua vida em resgate da sua própria vida. Aí no versículo 11 diz: e vi outra besta subir da terra, poder religioso. Primeiro anticristo, poder político, totalmente político. Agora vem uma outra, a besta, a trilogia, Satanás, a besta e o falso profeta. O falso profeta e a outra besta que é o anticristo. Tinha 2 chifres, semelhante a de um cordeiro, mas falava como dragão. Ou seja, essa besta religiosa, preste atenção que eu não posso falar abertamente, é um líder religioso poderoso, de grande influência, que vai falar como cordeiro manso, bonito, vai falar até da palavra, vai falar de paz. Mas, ou melhor, vem como um cordeiro, mas fala como um dragão, vai blasfemar. Ele vem sutil, bonito, aprazível, atrativo, mas vai começar a proferir palavras como dragão e exerce o poder da primeira besta na presença dela e faz com que todos que estão na terra adorem a primeira besta que foi curada de uma chaga mortal. E faz grandes sinais de maneira que até fogo faz cair do céu à vista dos homens. Lembra as 2 testemunhas? Que um faz fogo cair do céu. Lembra quando Moisés foi levado ao Egito? Os 2 sinais que aconteceu? Eles não conseguiram, com o ocultismo, reproduzir aqueles sinais. Neste tempo vai ser tão terrível a manifestação satânica que a Bíblia diz que essa besta, poder religioso, esse líder mundial que já existe, ou melhor, o espírito, porque a gente não trata de pessoa, porque muitos alocaram pessoas e acabaram errando, mas o espírito já está aí de um líder mundial religioso, ecumênico, para conseguir entender? Faz grandes sinais, até fogo cair do céu. Imagina um homem fazer fogo cair do céu, e quando alguém começar a buscar esse homem, ele vai falar, não tem nada a ver comigo, é o anticristo, adore ele, busque ele. Aí o que ele vai fazer? Ele vai mandar esculpir uma imagem pró ao anticristo, Lembra quando Daniel estava na Babilônia, os 3 amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram mudados os nomes deles, quando foi feita uma estátua gigante, monumental, transcendental lá e pediram para adorar e eles não adoraram, é exatamente o que vai ser feito lá. Foi os satrapas, os homens que odiavam os judeus, que fez para o povo adorar em prol do rei. Aqui a besta vai fazer a mesma coisa, vai fazer uma imagem para que o povo possa adorar, e quem não adorar vai ser morto por eles, a espada vai ser morto, e quem quer salvar a tua vida vai ter que pagar o preço neste tempo para adorar. Só que muitos não vão adorar. O que eles vão fazer? Vai ser tanto poder diabólico sobre esse poder, esse líder religioso e o anticristo, o governo político, que a Bíblia diz assim, que foi dado espírito. Nunca ouviu-se algo. Tem robô que fala, tem carro que faz coisas inimagináveis, até que parece loucura, parece ilusão, parece sonho, parece qualquer outra coisa. Só que a Bíblia diz que nesse tempo vai ser feita uma imagem, vai ser colocado espírito nela. Nunca houve na história uma imagem que recebeu o espírito. A imagem não tem olho e não vê, tem boca e não fala, tem mãos e não estende, tem pé e não anda, mas neste tempo o ocultismo vai estar tão grande, o coração do homem vai estar tão fechado, vai ser tanta negritude espiritual, que a imagem vai falar. E o que vai acontecer? Que todos os que não adorassem a imagem da besta fossem mortos, mas muitos vão adorar. E o problema agora entra o problema. Aí ele faz com que todos os grandes e pequenos, ricos e pobres, seja colocado um sinal. Agora ele está dominando tudo. Agora ele já mostrou o sinal, o poderio, a ofensiva que ele tem. O que ele vai fazer? Agora vai ter que me adorar. Só que eu não quero só que fale. Eu quero que tenha uma marca na mão direita ou na sua testa, que a marca da besta é a marca, o sinal, o número do seu nome. Então isso aí já existe, a marca já existe, mas ainda não está sendo implantado. Uns dizem que é um chip, outros dizem que é um código, mas que já existe, já foi gastado milhões de dólares para pesquisar lugares onde se deve colocar microchip. Diz que o lugar mais aceito é a mão, por acessibilidade, e aqui na testa, junto ao couro cabeludo, por causa das ondas magnéticas que o cérebro libera para recarregar aquele microchip, aquela microbateria que contém todas as informações. Todo dinheiro é guardado aqui. Hoje com um cartão
Hoje com cartão, com celular você consegue transferir, imagine com isso que é mais seguro. As pessoas vão falar, é segurança, não tem nada a ver, é para ajudar a humanidade, vai ter menos roubo, quem que vai ter coragem de decepar uma mão para usar e não vai conseguir levar a mão de uma pessoa se decepar para comprar, porque não vão aceitar, 2 chips numa mão só não vai funcionar, porque vai dar conflito. Então a marca já existe, só vai faltar o tempo de ser sentenciada, decretado o uso dela. Hoje o governo fala que é decretado o uso de máscara, não estou falando que é errado, todo mundo já está colocando. Imagine neste tempo, quando a questão diz a Bíblia que ninguém vai poder comprar, vender, comer, nada se não tiver a marca. Hoje por R$600, que é lícito, que é natural, nós precisamos desse dinheiro. As pessoas estão brigando, entrando em conflito, se desesperando, dormindo na frente dos bancos. Imagine neste tempo que um governo, um homem vai ter todo o alimento do mundo, uma besta, um poder religioso, um banco religioso que já existe, que desde sempre está juntando dinheiro aí, tira de várias pessoas, vende pedaço no céu, vai ter todo o dinheiro que o mundo precisa. Só que vai dar, só que em troca da marca da besta, mas tem que adorar a besta. Quem tiver o sinal da besta não tem o sinal de Deus, quem tem o sinal de Deus não tem o sinal da besta. Então vai ser um período terrível sobre a humanidade, no qual nunca houve. O homem da iniquidade, que vem segundo a eficácia e o poder de Satanás, e o número seu é 666, quem tem sabedoria entenda. Não vou tratar com o nome porque isso é muito perigoso, mas quem tem sabedoria vai entender no tempo que começar a acontecer. 666, homem, 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 número da imperfeição, 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 porque 7 é o número de Deus. 777, Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, enquanto Deus Pai, Filho e Espírito Santo atua, aqui quem vai atuar? Besta terra, besta mar e Satanás. Então o diabo ele vai fazer de tudo para apagar todas as marcas que Cristo deixou na terra. O maior ódio de Satanás é contra o Filho de Deus, que deu a sua vida em favor de muitos, e como ele não consegue mais tocar no Pai, a maior dor de um pai é tocar no seu filho, então ele vai atrás dos seus filhos, que é a geração que vai estar aqui na terra durante esse tempo. Agora nós vamos entrar no capítulo 14. Apocalipse capítulo 14, começa por dizer sobre os 144 mil que estão junto com o Cordeiro no Monte Sião, adorando, bendizendo com harpas, com louvores, e cantavam e tocavam ao Cordeiro. Estes são os que foram tirados. A interpretação mais aceita é que eles são tirados, eles são selados no começo da tribulação e são tirados no período da grande tribulação e tomados para Deus. É semelhante a Enoque. Enoque andou com o Senhor, eles andaram com o Senhor, e para si o Senhor tomou. É igual fez com as duas testemunhas. Elas lutaram, ressuscitou, e ele falou, sobe cá, tirado para si. Um grupo de 144 mil que não se contaminou com mulheres. Não significa que é 144 mil homens, mas seres que não se contaminaram com a imundícia da carne, melhor dizendo, que não se contaminaram durante o regime do anticristo. Agora vai ser tirado. Aí entra em cena 3 anjos. O primeiro anjo que voa pelos céus, ele vai lá e proclama o evangelho eterno durante 3 anos e meio. É o evangelho para anunciar o juízo de Deus, ou seja, eles são liberados depois na grande tribulação, e esse anjo pode ser personificado no homem. Ele sai gritando nos 4 cantos da terra, está vindo o juízo de Deus, está vindo o juízo de Deus, porque a Bíblia diz que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar. Ou seja, Deus dá oportunidade. É igual um pai não vai e bate no seu filho. Primeiro ele fala, como minha mãe dizia, seu caderninho está enchendo, a mãe está avisando. Então o primeiro anjo sai para avisar que o juízo de Deus está vindo. Então de tudo que nós ouvimos, nada se compara agora, quando Deus entra em cena e ele começa a punir, que nós vamos entrar ainda neste dia. O segundo, ele voa anunciando que a queda da Babilônia, a prostituta, a mãe das meretrizes da terra, a falsa religião, a religião que domina o mundo, a religião mais conhecida no mundo, que nós sabemos dentro do cristianismo, uma religião que domina, que tem influência, que negou a verdade durante séculos, e está lá nos seus museus a verdade
bloqueada, cadeada, acorrentada, ela vai ser destruída. A que leva a terra a se prostituir. E o terceiro anjo voa advertindo todos os homens do reino do anticristo para não receber o seu sinal, porque se receber o sinal da besta vai ser riscado o seu nome do livro da vida e serão atormentados dia e noite com fogo e enxofre diante dos santos, anjos do Senhor, diante do Cordeiro, e a fumaça do seu tormento permanece para sempre. Aqui dá um conselho, aqui está a paciência dos santos. Se alguém tiver que morrer, vai morrer, mas bem-aventurados são os mortos que morrem. Sim, diz o Senhor, é melhor morrer a morte física do que morrer a morte espiritual e se sujeitar. Versículo 14, aqui é um parênteses daqui de um começo, meio e fim da grande tribulação. Aqui fala um pouco da ceifa, do Armagedon, que o filho do homem, que tinha uma coroa de ouro na sua cabeça e uma foice aguda, ele veio e foi lançada a sua ceifa pela primeira e pela segunda vez, e meteu o anjo a sua foice na terra e vindimou as uvas da vinha. Aqui está falando de judeus e gentios, duas ceifas, duas colheitas, vai pegar essas uvas dos gentios e dos judeus que rejeitaram Cristo, e a Bíblia diz assim que foi lançado essa colheita, como se fosse um joio, foi lançado no lagar da ira de Deus, e Deus vai começar a pisar, porque agora ele começa a manifestar o período das 7 taças, a ira de Deus, o pior período da história da humanidade, e agora é a hora do confronto, a colisão contra o próprio Deus, e não há nada pior. Enfrentar o trono do anticristo é terrível, mas agora enfrentar o próprio Deus face a face, cara a cara, quando Deus vai pisar a uva, e quando pisa a uva sai suco. Deus vai pisar os ímpios e vai sair sangue, e a Bíblia diz que vai chegar a 300 quilômetros de sangue, vai ser rios e rios de sangue, e vai demorar meses para enterrar todos os mortos, o qual nunca houve na história da humanidade. Agora no capítulo 13. Findando o último capítulo, capítulo 15 de Apocalipse, deste quinto dia, diz que João viu um sinal no céu, onde 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E ele viu um grande mar de vidro misturado com fogo, que estavam os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, do seu sinal e do número do seu nome. Estão diante do mar, adorando a Deus com harpas, e cantavam juntos cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes maravilhas, grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justo, verdadeiro, são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Quem não te temerá e não magnificará o teu santo nome, porque só tu és santo. Depois disso, João viu que abriu-se o céu, ele viu ele já estava vendo o céu, e ele viu dentro do céu que se abriu um espaço, e ele viu o tabernáculo no céu, e lá dentro tinha 7 anjos com as 7 pragas, com as 7 taças da ira de Deus, e eles estavam saindo de dentro daquele templo, e um dos 4 animais deu 7 taças, colocou cheias da ira de Deus, daquele que vive para todo sempre. E quando os anjos estavam saindo, 7 anjos com 7 taças cheia da ira de Deus, do cálice da ira de Deus, o vinho da ira de Deus que foi pisado, que vai ser derramado sobre a terra para entrar no final da grande tribulação e vir o período da volta de Jesus, da batalha do Armagedon, da grande guerra contra Jerusalém. Diz que o templo se encheu de fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar até que se consumasse as 7 pragas, que finda no final da grande tribulação. Ou seja, o templo está aberto, está tudo certo, está tudo preparado, está santificado, mas só pode entrar, ter acesso depois que consumar a ira de Deus. A ira de Deus é para purificar, para terminar de saber quem são os aptos e quem não são, porque até neste período ainda haverá salvação, porque haverá um ou outro que há de se arrepender. Do início para o final, multidões se arrependeram. Vai chegar no final, vai ser a minoria, porque vai ficando somente aqueles que são rebeldes a Deus, e que Deus vai visitar a terra com a sua ira. A ira de Deus não é para os salvos, a ira de Deus é para
os ímpios, aqueles que adoraram a besta e a sua imagem, mas ainda vai ter salvo na terra durante esse tempo, que vai morrer pela mão do anticristo, da besta, do sistema, que vai ser preso, enfim, mas vai ser a minoria. Começa muito, termina